Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bem, em nossa aula de português de hoje, nós vamos conhecer os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver. Hoje nós vamos conhecer cada um desses verbos, como ele funciona como verbo auxiliar dentro da frase. Então, o verbo auxiliar, ele tem a função de juntar-se a uma forma nominal. No caso, seja no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, que são formas de conjugar o verbo, para constituir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais. Então, esse verbo auxiliar, ser, estar, ter e haver, vão se juntar com outras formas nominais, outras formas de conjugação do verbo, outras formas do tempo verbal, seja no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, e vai aí constituir um tempo composto. E aí formar o quê? Uma locução verbal. Então, os principais verbos auxiliares são ser, ter, haver e estar. Então, por exemplo, eu tenho estudado muito essa semana. Tenho estudado muito essa semana. Você veja que eu tenho o verbo ter, que ele já está conjugado, ele é um verbo auxiliar e está junto com o verbo estudado, que está no tempo particípio. Então, o estudado está no particípio e o tenho é um verbo auxiliar. Então, juntou-se os dois na frase. Então, essa é a função do verbo auxiliar. Se juntar ao outro verbo para construir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais. Atenção aqui. Verbo auxiliar, ele surge antes de um verbo principal. Como eu falei, na frase que eu falei agora. Estudado, vem do verbo estudar, primeira conjugação. Você veja que o auxiliar, o tenho, que é o verbo ter, é o verbo auxiliar da frase que eu tinha dado como exemplo, ele veio na frente do verbo principal, de forma ao que auxiliar esse verbo. Vamos ver ali o exemplo. Eu vou pintar a casa. Você veja que o verbo principal ali é pintar. E na frente desse verbo tem um outro verbo auxiliar também, que no caso aqui já está te dando um exemplo, porque nós vamos estudar esse bimestre o ser, estar, haver e ter, mas também tem o verbo ir e ficar, tá? Que também são verbos auxiliares. Então aqui eu vou pintar a casa. A ação principal, o verbo principal da frase é qual? Pintar. E o vou aí é o verbo auxiliar, que está junto com
o verbo principal, que é o pintar. Verbos auxiliares no modo presente. Então, como eu vou conjugar o verbo ser no presente? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. O verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes e eles têm. Com acento circunflexo no plural, tá? Você veja que na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural se escreve da mesma maneira. O que diferencia o singular do plural é o acento circunflexo na terceira pessoa do plural, tá? Eles têm. Está, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estais e eles estão. Verbo haver, eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis e eles hão. Então, importante. Assim, o verbo que concordará com a pessoa, número, modo e tempo, ou seja, que será conjugado, é o verbo auxiliar. Eu tenho é o verbo auxiliar. Andado é o verbo principal. Eles andam junto, sendo que o auxiliar ele vem na frente do verbo principal. Que o verbo principal ali da frase é quem? É o verbo andar, a ação andar. Na segunda é a ação dormir. E quem está acompanhando ali o verbo principal é o verbo estar, que é o verbo estar. Então, o verbo auxiliar, como o próprio nome diz, ele indica auxílio ao verbo principal, quando ele por si só não é suficiente para atribuir sentido completo à frase. No caso, a uma expressão.